Olá, como estão? Espero que bem. Bueno, essa é a terceira vez que eu estou fazendo esse vídeo. Primeira vez que eu fiz agora de manhã aqui e eu não gostei. Ele ficou num tempo bom, já que é uma drágia de antipsiquiatria. Embora hoje eu vá falar de psicanálise, mas eu não gostei, resolvi fazer de novo. Tava legal, mas o computador trancou bem no final e quando eu vi, não era mais uma drágia, era uma overdose. Tava com quase, não sei, 20 e tantos minutos. Então, até foi bom e estou aqui pela terceira vez tentando fazer esse vídeo com que ele seja uma drágia, mas como falei hoje, de psicanálise. Isso tem a ver com o Felipe, que mandou nos comentários do YouTube uma questão sobre psicanálise, que eu falei mal, eu fiz uma errata sobre psicanálise, um vídeo sobre errata, pelo que ele me falou, agradeci a chamada de atenção que ele me deu, pedi também que ele me indicasse algum livro, ele me indicou um livro do David Zimmerman para ler, Fundamentos Psicanalíticos, e comecei a ler esse livro. E logo, nas primeiras páginas, eu já parei e estou fazendo esse vídeo aqui em função desse livro, né, sobre a psicanálise. Porque para mim, a maior, cada vez eu vejo mais que o maior incômodo que eu tenho com a psicanálise é a interpretação que ela traz dentro da sua metodologia, das suas práticas. Aquilo que ela acha que é a sua maior força, para mim, é o seu maior problema, a interpretação. É isso que eu vou falar hoje. Então, eu vou começar aqui trazendo o livro do David Zimmerman, que depois que eu me dei conta que, bom, já ouvi falar desse nome, claro, ele é de Porto Alegre, o lugar onde eu morava, né, Rio Grande do Sul, ele é um grande psicanalista e psiquiatra das instituições, é muito conhecido, David Zimmerman, em Porto Alegre. A editora que ele também fez o livro, já conhecia e publica livros dessa área e de outras áreas, de pessoas como ele, pessoas que têm um grande saber dentro do seu próprio, da sua própria área, né? Então, depois que eu peguei o livro que eu vi que eu já conhecia de nome, né? Já ouvia falar sobre David Zimmerman. E ele diz aqui, né, nos fundamentos da psicanálise, vai fazer uma evolução histórica da psicanálise. E ele quer falar sobre três grandes períodos: a pré-história, os pródromos científicos, início dos estudos científicos, e a psicanálise como ciência. Aí começa Zimmerman. Pré-história. De forma esquemática, convém enumerar os seguintes aspectos que podem dar uma ideia da evolução de como nossos ancestrais entendiam e enfrentavam as doenças mentais. Não, Zimmerman. Não pode fazer um negócio desse. Isso é um anacronismo. Doenças mentais é uma expressão datada, historicamente datada, contemporânea nossa. Não podemos olhar o passado, os ancestrais, a pré-história, qualquer parte do passado antes da invenção dessa expressão para interpretar e elucidar o passado. Isso não elucida, isso não é conhecimento do passado, isso é confusão. Não podemos olhar o passado com os nossos termos, nem na psicanálise, nem na filosofia. Não podemos olhar Aristóteles e ler política aristotélica, ler o Daimonia e Felicidade, ler Bem Viver, com os nossos termos de hoje. O Eros do simpósio de Platão não é o Eros nosso, não é o nosso amor. Nós temos que ter muito cuidado. Como pesquisadores do fenômeno humano ou de outras áreas de pesquisa científica, nós temos que ter sistemas de reavaliação e de validação e de revalidação dos nossos conceitos antes de expressá-los. Porque somos considerados pesquisadores de tal área ou especialistas, formadores de opinião, essa frase hoje aí. Então essas pessoas têm que ter muito cuidado. E nesse sentido tem que ser criticado o Zimmermann. Porque é uma pessoa do alto padrão da pesquisa científica, do comportamento humano, da psicanálise, mas de cara já comete um erro fatal, pelo menos para essa parte desse capítulo. Claro que o livro deve ser fantástico e vou continuar lendo, mas já começa mal esse capítulo, porque ele quer olhar para trás com um conceito de doença mental que não existia naquela época. É a mesma coisa que a gente dizer que para os nossos ancestrais, os sinais de fumaça que eles se comunicavam era como se fosse o nosso telefone de hoje em dia.
A gente fala isso, a gente está falando de metáfora. A gente pode falar metaforicamente, fazer uma comparação metafórica. Obviamente que não é o telefone deles, porque eles não tinham noção do que era um telefone. Era a maneira de se comunicarem, ponto. Nós não podemos dizer que eles tinham um telefone com sinais de fumaça. Isso é um anacronismo. Isso é uma projeção hermenêutica exegética mal feita, enviesada, que mais confunde, que mais coloca questões erradas, que mais mistura do que clareia. Então, Zimmermann, como pesquisador da alta categoria que tem que ter cuidado com isso. É nesse sentido que eu tenho que trazer isso aqui. Isso invalida toda a questão? Não, do Zimmermann, claro que não. Mas esse é um dos aspectos, para mim, fundamentais da psicanálise, onde ela peca na interpretação. Como se a interpretação fosse a resolução ou o dado da realidade, da verdade sobre aquela realidade. E não é. Para fazermos um trabalho exegético, temos hermenêutico, temos que considerar o contexto histórico e como eram usadas fenomenologicamente aquelas palavras naquele contexto. Temos que adentrar a história e não interpretá-la a partir daqui com nossos conceitos. Porque ele continua. Existem registros arqueológicos no Antigo Egito que comprovam a prática de trepanações cranianas possivelmente feitas com o objetivo de localizar alguma causa de doença mental. Não, Zimmermann. Não é esse o objetivo das trepanações. Como é que você vai definir, afirmar uma coisa dessas? Porque doença mental não é uma categoria do Egito antigo. As trepanações na China, no Oriente, no Egito, eram feitas por questões místicas, religiosas, culturais, as mais variadas, intrincadas dentro daquela realidade histórica. E não para procurar doença mental que não existia na época. Na Bíblia Sagrada transparece a existência e a preocupação com uma série de quadros psicopatológicos que hoje denominaríamos de transtornos psiquiátricos, como é o caso do caráter sádico destrutivo de Caim, a inveja dos irmãos de José, o alcoolismo de Noé, a psicose maníaco-depressiva de Saul, e assim por diante, numa coleção digna de bom tratado de psicopatologia. Não, não podemos. Isso é um erro cognitivo, é um erro de pesquisa, isso gera falácias epistemológicas e pode gerar em cima disso, dependendo para quem cai esse tipo de pesquisa, enviesada, sofismas para más intenções, ou se não mal intencionados, acreditando simplesmente que o que está sendo olhado no passado com conceitos do presente é uma verdade, é um descortinamento do real, e não é. Nenhuma interpretação por si só é um conhecimento, porque sempre pode haver outra forma de interpretar. Para sabermos o que queria dizer alguém ou algo no passado, temos que chegar o mais próximo daquele dado passado, daquela história passada, para podermos saber o que aquilo significava naquele momento. Então, eu vou trazer aqui para vocês mais uma questão interessante sobre isso. No livro O Grande Massacre dos Gatos, de Robert Darnton, ele faz uma pesquisa histórico-social dentro das histórias que eram contadas antigamente, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau e João e Maria, Homem do Saco, várias histórias se contavam naquela época, na França e na Alemanha. Ele faz uma uma pesquisa histórica para saber o que significavam naquele momento histórico essas histórias. E tem várias versões, muitas versões. Do Chapeuzinho Vermelho tem mais de 20 versões. Então ele faz um trabalho histórico, social, antropológico, para saber o que significava essas histórias e o que elas diziam daquele momento histórico. E aí, nesse livro, Robert Darnton fala sobre, menciona que uma interpretação de Chapeuzinho Vermelho de Erich Fromm. Tem vários Chapeuzinhos Vermelhos, mais de 20. Pô, e Erich Fromm, vamos combinar, um grande pensador, psicanalista e pensador aí, né, já considerado e efetivamente um grande pensador da nossa era, né, da nossa época, dos grandes pensadores que existem por aí. Erich Fromm é um deles. Mas o autor, né, o Robert Darnton, diz
que Fromm interpretou o conto Chapeuzinho Vermelho como um enigma referente ao inconsciente coletivo na sociedade primitiva e decifrou-o, entre aspas, sem dificuldade, ao decodificar sua, entre aspas, linguagem simbólica. Então, decifrar e decodificar palavras técnicas de quem interpreta. Né? Agora, nas palavras do autor, do Robert Darnton, abre aspas, assim, com uma misteriosa sensibilidade para detalhes que não apareciam no conto original, o psicanalista Erich Fromm nos conduz para um universo mental que nunca existiu, ou pelo menos, que não existia antes do advento da psicanálise. Como poderia alguém entender um texto de maneira tão equivocada? E a resposta do próprio autor, Robert Darnton, é que o que faltou ao psicanalista foi a atenção, dentro da sua interpretação, à dimensão histórica dos contos populares. A interpretação se fez no meio de ideias fantasiosas. Esse é um grande, para mim, o maior problema da psicanálise é esse. Onde ela mais se afasta do ser humano e das questões do ser humano é quando ela começa com interpretações. Thomas Szasz também tem um livro, A Fabricação da Loucura, ele traz mais ou menos o mesmo assunto, eu vou ler aqui rapidamente para vocês também. Então, nesse livro, A Fabricação da Loucura, ele faz uma comparação com a lógica e práticas de caça às bruxas na Inquisição, com a caça aos, entre aspas, doentes mentais da psiquiatria biológica hoje em dia. Ele diz que, infelizmente, Freud aceitou que os estados de possessão demoníaca da Inquisição eram, na verdade, neuroses. Os demônios eram desejos maus e condenáveis, derivados de impulsos instintivos que foram repudiados ou reprimidos. O que faltou a Freud, escreve Szasz, foi uma investigação histórico-social sobre a submissão e os jogos de poder estabelecidos entre a Igreja e as mulheres pobres e perseguidas por heresia naquela época. Na verdade, não havia nada para diagnosticar. Freud, pensando que estava salvando as mulheres da fogueira, estava, diz Szasz, apenas trocando de prisão. Aceitou as manifestações comportamentais delas como algo interno a elas mesmas. Antes a possessão de demônios, agora um desvio biológico mental, sem considerar o contexto histórico, social de época. E por que isso é importante? Porque nós, pesquisadores, se queremos fazer interpretações do passado, do próprio presente, devemos ter em conta que nós temos muito mais possibilidades de falhar cognitivamente do que acertar. No dia a dia, nós vivemos de forma completamente afastada da verdade e do conhecimento. Nossos vieses cognitivos, nossa capacidade de ter mais dados, tempo, disposição, condição de obter mais dados para ter mais informações acuradas sobre as coisas, a gente não tem isso, a gente vive com um mínimo de conhecimento prático. E é o suficiente para nós vivermos. Então nós, com certeza, todos os dias temos vários viés cognitivos que nos levam mais para longe do conhecimento, mas se dão conta das nossas questões práticas, está tudo bem para nós. Agora, pesquisadores científicos, seja de que área forem, não podem ser assim. Tem que ter cuidado ao expressar essas as suas afirmações. Por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante é astrofísica. E tem agora um estudo científico tentando provar aí o porquê que existe algo e não o nada. Não filosófico, nem metafísico, mas da matéria. Porque no início do Big Bang se tem teorias muito assertivas de que foi criada igualmente tanto matéria quanto antimatéria. Então a matéria tendo um valor positivo, por exemplo, a antimatéria é negativo, quando elas se encontram, cada matéria tem sua antimatéria, elas se encontram, elas se aniquilam mutuamente e sobra o máximo clarão de luz que não tem matéria suficiente para gerar mais matéria. Então, se foi criado tanto matéria quanto antimatéria, elas deveriam se excluir mutuamente e não deveria existir nada. Bom, a gente olha para o lado e vê que tem um monte de coisa aí, matéria é o que não falta. Então, por onde passou? A matéria venceu essa disputa. Para onde foi a antimatéria? O que aconteceu? Como é que se deu essa assimetria? E é por causa dessa assimetria que há coisas, que existe algo, que as coisas estão por aí. Essa é uma questão astrofísica. Muito discutida a partir de Einstein, até um pouco antes de Einstein. E agora, dois pesquisadores fizeram, não um conhecimento efetivo, mas andaram em direção à resposta dessa questão,
de maneira muito profícua. E registraram lá nos seus papers, nas maiores revistas da ciência e da astrofísica do mundo. E logo em seguida, quando fizeram entrevista com eles, é um grande acontecimento, é uma grande descoberta de um caminho a perseguir, não da resposta definitiva, porém é uma grande descoberta para um caminho a se efetivar. Na entrevista, o que eles disseram? Estamos agora na fase de revisar os dados para saber se não sobrevaloramos algo ou deixamos algo de fora. É isso que é pesquisa científica. É a revisão sistemática, um sistema de revisão das próprias capacidades cognitivas. Os cientistas sérios sabem que eles têm viés cognitivos, que eles podem errar em função disso. Quando eles acham alguma coisa grandiosa, eles vão começar a procurar as falhas disso, os erros, para não chegarem a um falso conhecimento e investigarem algo que foi só um viés cognitivo deles, foi uma falha epistemológica. Isso é uma ciência séria. E isso deve ser feito na astrofísica, na filosofia, na psicanálise, na filosofia clínica, na sociologia, em qualquer campo científico de estudos. Um sistema de revisão e revisão de dados. Porque Karl Popper já dizia sempre, e com acerto, que toda teoria científica ela é válida porque ela é refutável. Ela tem uma probabilidade de ser refutada, de ser revisada. E assim todo o nosso conhecimento. O nosso diário está altamente provável que estamos quase sempre errados, mas serve para funcionar com a nossa vida. Agora, cientificamente, Zimmermann e outros pesquisadores não podem fazer isso de forma tão leviana. Não compromete o trabalho de Zimmermann como pensador e psicanalista, não é isso, mas começou mal. E essa primeira questão está mal. Mirar o passado, categorias de hoje, sem fazer uma revisão dos seus próprios sistemas de categorias cognitivas, é um problema. E vou mostrar a última coisa para vocês. Essa grade está ficando grande demais. Alguns dos vieses cognitivos que nós podemos ter. E com certeza temos, todos nós. Mas eu sempre estou falando aqui que nós temos que ter atenção e a crítica é para os pesquisadores científicos, que é o nível no Zimmermann, do Erich Fromm, Freud, no Thomas Szasz, né, dos filósofos. Então, por exemplo, um viés que acontece muito, viés de retrospecto, às vezes chamado de eu sabia de tudo, é a inclinação para ver os eventos do passado como sendo previsíveis. Por quê? Porque eu tenho as categorias de hoje, das quais eu posso ler o passado melhor. As categorias de hoje não servem para o passado. Isso é um viés, é um problema cognitivo que gera um problema de pesquisa, problemas de colocar objetivos e problemas de ler os resultados dessas pesquisas. O viés de confirmação que todos fazemos todos os dias, ou a tendência de confirmação, que é a tendência para procurar ou interpretar informações de uma maneira que confirme nossos próprios preconceitos. O que é relacionado ao conceito de dissonância cognitiva, que é outra questão. Então, o viés de confirmação é a tendência das pessoas de procurarem ou interpretar informações de forma que estas confirmem suas crenças ou hipóteses anteriores. Claro que fazemos isso, mas pesquisadores não podem fazer isso. Tem que ter sistemas de reavaliação. Ou então, que está muito próximo a da confirmação, o viés da expectativa, que é a tendência de experimentadores de acreditar, certificar e publicar dados que concordam com suas expectativas para o resultado de uma experiência e desacreditar e descartar ponderações correspondentes que aparecem em conflito com essas expectativas. A política está cheia disso. Nosso dia a dia está cheio disso. O raciocínio motivado, dirigir um argumento para uma conclusão preferida em vez de segui-lo para onde ele conduz, o que faz um bom pesquisador científico em qualquer área é isso. Tem um objetivo, começa com seus dados de pesquisa e ele sabe que muitas vezes o objetivo proposto no início não vai ser o final. Porque se estamos comprometidos com a verdade, com o conhecimento, os fatos vão levar para onde tem que nos levar e não para onde quer, onde está motivado que eles vão. Isso é uma pesquisa científica séria. Então, fora os outros nossos vieses sociais, vieses de memória, as falácias, os vícios epistêmicos, como fatalismo, determinismo, reducionismo, simplificação. Bom, nós temos 388 mil maneiras de errar cognitivamente, nós erramos diariamente, mas na vida prática isso não se mostra tão problemático porque nós conseguimos lidar com isso. As coisas acontecem para nós e se não acontecem, a gente consegue fazer com que aconteça de uma outra forma. Agora, quando falamos de pesquisadores científicos, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós passamos, com aquilo que nós interpretamos. E a interpretação do passado com dados do presente é um erro grosseiro.
É um erro grosseiro, que é um dos primeiros erros que a gente fala em qualquer faculdade de qualquer área, né? O anacronismo. Não podemos olhar anacronismo, né? Não do tempo, fora do tempo, né? Não podemos olhar o tempo passado com as categorias do tempo presente, sem fazer uma revisão conceitual do que era esses conceitos, esses termos, essas práticas lá, naquela cultura, naquele tempo, naquela época. Bom, essa é a minha draga comprida de hoje e se gostaram, podem dar like, podem comentar, ajuda bastante o vídeo a ser considerado pelo YouTube aí como um vídeo relevante a ser apresentado para outras pessoas. Se querem compartilhar também, ajuda. Muito obrigado e qualquer sugestão e comentário podem mandar aí que eu vou respondendo com outros vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.